Olá pessoal, aqui é Ivo Baropo novamente falando com vocês, né? E sim, eu acabei quebrando uma promessa, né? Eu disse que não voltaria até que tivesse condições melhores de áudio e vídeo, né? Não aconteceu, mas enfim, vivemos em tempos difíceis e eu acho que eles demandam um pouco de comentário, críticas sociais, culturais, né? Um pouco de filosofia, psicanálise, etc. Então, por bem ou por mal, eu resolvi retornar com vocês, tá? A fazer vídeos, tá? Não importa se as visualizações serão baixas, etc., comentário algum. O que importa é o senso de dever, realmente, né? De fazer aquilo que está no seu coração, que é da sua convicção. Aquilo que você julga ser necessário, né? Então, nesse vídeo, né, o começo desse vídeo é dedicado para isso, tá? Para dizer, né, que eu estou de volta na área, né? Não sei com que periodicidade, né, os vídeos sairão, mas eles sairão, tá? Estou retornando aí na área, na atividade, beleza? Bom, nesse primeiro vídeo de retorno, eu vou tratar de política, tá? Mas não vai ser um partidarismo político, vai ser um vídeo sobre política partidária, né? Vai ser, de certa forma, apartidário, porque eu acho que nós estamos num ponto em que temos que ser apartidário, de certa forma. Em que sentido? Bom, a gente tem visto, claro, uma dualidade, né? Um racha, né? Um maniqueísmo muito forte, né? Não só no Brasil como nos Estados Unidos e, de certa forma, no mundo. Um racha político entre extremos. Nós temos, de um lado, no caso do Brasil, temos Lula, o PT, a esquerda, enfim, e do outro, Bolsonaro, a direita, a ultradireita, enfim, né? Nos Estados Unidos nós temos também Trump, né? A dualidade Trump e Biden, né? Mas, segundo Slavoj Žižek, né? Aquele famoso filósofo contemporâneo esloveno, do qual eu já falei várias vezes, ele aponta isso como um falso dualismo, uma falsa dualidade, tá? Uma dualidade que materializa uma falsidade, que é por si só um sintoma do nosso tempo, né? Que a sua existência por si só é um sintoma, um falseamento da realidade, uma coisa fake, uma construção fake. Por quê? Porque nós temos uma esquerda inoperante, de certa forma, que não está a par dos desafios do nosso tempo, e uma direita patética, né? Uma outra direita patética, que é basicamente Joe Biden e Trump, a dobradinha Joe Biden e Trump nos Estados Unidos, e a dobradinha Lula Bolsonaro no Brasil. Claro que não é que uma é um reflexo perfeito da outra, mas existe uma certa aproximação, né? Porque Trump é uma espécie de populista de direita nos Estados Unidos e Biden é uma espécie de esquerda moderada, um esquerdismo liberal, politicamente correto americano. Nós temos algo parecido no Brasil, embora não seja dentro, né? Lula é uma espécie de liberal moderado, uma esquerda, um centro-esquerda, digamos assim, né? E Bolsonaro é um populista de direita, lunático, ridículo, patético, etc. Então, o que a gente tem é uma tragédia, é uma espécie de dualismo dialético sem dualidade. É uma dualidade sem dualismo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente tem polos opositores que, na verdade, ofuscam a verdade. A verdade não está entre as duas posições. A verdade está no terceiro ponto que ainda não foi articulado, tá? No caso, a esquerda não tem essa articulação, esse ponto de articulação. A gente precisa de um X, na verdade. A gente não consegue nem articular o problema direito, que dirá prover uma resposta, né? Nos Estados Unidos, eles chegaram até próximos disso, com Bernie Sanders. Bernie Sanders é uma espécie de alternativa mais interessante, uma esquerda que ousa ir além nos Estados Unidos. Mas ele não venceu a disputa partidária e quem despontou foi Joe Biden, como nós sabemos, né? E ganhou as eleições. Só que, da mesma forma que a dualidade americana não toca na verdade da situação, do tempo histórico que a gente vive, né? O nosso dualismo no Brasil tampouco faz, também não faz, né? Daí esse vídeo para alertar, porque qual é a tendência? A tendência é atacar X, né? Ao passo que retroativamente, de forma implícita, você idealiza Y,
que é o que tem sido feito aqui na esquerda, inclusive pessoas que combateram o Bolsonaro fizeram isso, né? Por exemplo, o Marco Antônio Villa, o historiador Marco Antônio Villa, fez isso, né? De forma bem contundente, ostensiva, né? Ele ataca Bolsonaro, fala o quanto ele é obsceno, inconstitucional, maluco, golpista, autoritário, etc, etc. Enquanto que implicitamente, retroativamente, você idealiza a solução para esse problema. No caso vai ser o retorno de Lula, do PT. A gente sabe que esse não é o caminho ideal, né? Lula permanece com um fortíssimo índice de reprovação, né? Semelhante ao de Bolsonaro. É quase como se metade não gostasse, metade gostasse ou tolerasse Lula, mais ou menos. Tá? Se você olhar os índices de aprovação e reprovação, são altos. Tá? Então essa história de que Lula vai voltar e salvar o Brasil, vai estar tudo ok, não é bem assim. Tá? Os problemas permanecem. Né? Como diria Walter Benjamin, né? Eu acho que ele falou isso nos anos 30, é um exemplo que o próprio Slavoj Žižek cita. Tá? Toda emergência do fascismo denota uma revolução falha, uma revolução que falhou. E qual foi essa revolução que falhou? De certa forma foi o lulismo. Né? O Lula que venceu em 2002 e assumiu em 1º de janeiro de 2003, que repleto de esperança, carregado pelo povo, uma coisa linda. Né? E ao final terminou mais ou menos em catástrofe, impeachment de Dilma, Lula preso. Claro que vocês podem argumentar que foi um golpe da direita, um golpe do capital, eu entendo, tá? Mas o próprio fato de que esse golpe, foi preciso esse golpe, já é um sintoma. Esse é o problema. O próprio fato desse golpe ter ocorrido, se a gente conceber a situação em termos de golpe, já é um sintoma por si só. É isso que a gente tem que entender. É como o exemplo de Ayn Rand, né? Que dizia que o liberalismo, a ultra-radical dela, ultraliberal, ultracapitalista, jamais havia posto em prática e cumpre colocá-lo em prática para avaliar de fato o liberalismo. O problema qual é? O próprio fato do liberalismo jamais ter sido colocado em prática em toda a sua radicalidade, como queria Ayn Rand, já é um sintoma contra o liberalismo. Tá? O mesmo vale para o comunismo. Né? O próprio fato do comunismo, de fato, né, a etapa que sucede ao socialismo, jamais ter sido colocado em prática, não é que o comunismo sempre achou inimigos externos para seu estabelecimento. Não, são inimigos internos da própria ideia do comunismo. Isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Essa concepção mais radical. Então, toda a ascensão do fascismo, né, denota uma falha da esquerda. Tá? A gente não pode só focar em Bolsonaro e silenciosamente, de forma retroativa, implícita, imanente, enfim, idealizar a solução, né, silenciosamente. É o PT, o retorno do PT. Não é. Tá? O PT é, ao que tudo indica, a reafirmação do problema que fez emergir o bolsonarismo. Essa dualidade PT, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Não, a solução não está aí dos nossos problemas. Tá? A emergência do bolsonarismo, ela é um sintoma da falha da esquerda, dos problemas do PT, de se autoafirmar como política econômica. Tá? E algo parecido também acontece nos Estados Unidos de Donald Trump e de Joe Biden. Esse é o problema, pessoal. Então, o problema é mais radical. A gente está combatendo o sintoma e não a causa. Tá? A nossa fascinação é pelo sintoma, ao passo que a gente ofusca a causa. Né? Ok? Então esse vídeo é para isso, para a gente entender que o X da questão permanece. A gente não articulou o X e muito menos lhe deu uma resposta adequada. Né? A esquerda não tem uma resposta para o bolsonarismo. À medida que a esquerda liberal americana, né, centro-esquerda americana, também não tem uma resposta para o trumpismo. O trumpismo permanece um fantasma que está aí para nos assombrar e pode retornar muito bem. Né? Então esse vídeo é para isso, tá? Para alertá-los
que a gente não está sendo radical o suficiente na forma com que a gente aborda os problemas. Os problemas são mais radicais. Tá? Eles têm que ser abordados de formas a uma base mais radical. A gente está atacando só o sintoma. E a nossa fixação pelo sintoma é por si só um sintoma. Né? Porque a gente não aborda a causa desse processo. E a causa é o grande problema, o grande X da questão. Que fez emergir o bolsonarismo no Brasil e o trumpismo nos Estados Unidos. Tá? Então essa é a dualidade incorreta, falsa, fake. A verdade não está entre populismo de direita e liberalismo de esquerda, digamos assim, o centro de esquerda, uma esquerda mais moderada. A verdade não está aí. Tá? A gente ainda está esperando que o X da questão seja articulado propriamente, né? E que se dê uma resposta para essa pergunta, que ainda não foi formulada. A gente não sabe exatamente o tamanho do problema. Né? Mas uma coisa é certa, se vocês verem o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, de alguns anos atrás, acho que foi até indicado ao Oscar, tá? Em algum momento do documentário, né, alguém do PT até admite que eles não fizeram reforma política, isso custou caro. Ou seja, eles não tocaram na raiz do problema, no aspecto sistêmico da política, de autorreprodução básica da política. Eles não tocaram, né? Isso custou caro. Né? Custou uma bola de neve, né? Demandas foram crescendo, insatisfações populares foram crescendo. Né? Essas demandas não foram dadas uma resposta satisfatória, né? E isso foi gerando uma bola de neve que engoliu a todos. E o resultado dessa insatisfação geral foi o bolsonarismo, foi o escândalo, o obsceno escândalo do bolsonarismo no Brasil e do trumpismo nos Estados Unidos. Tá? Então esse dualismo funciona, pode parecer como dual, realmente dois polos opostos, autossubsistentes, como diria Hegel, né? Mas eles não são consistentes por si só. Eles ganham uma falsa consistência uma em relação à outra. Um enquanto oposição ao outro. Né? Enquanto oposição ao outro, você implicitamente blefa sobre a sua própria consistência interna, se é que vocês me entendem. Né? Sendo um pouquinho dialético aqui, tá? Na minha abordagem dialética. Tá? Mas essa recíproca determinação dos polos é falsa. Tá? Ela tem apenas o outro como alvo. Ela não se mantém por si só. O X da questão está em aberto. Tá? Temos que problematizar de forma correta, né, a questão para ter alguma esperança de nos prover com as respostas corretas. Né? Isso é uma questão básica lá de Deleuze, tá? que dizia que não havia só respostas erradas, como também questões erradas, perguntas erradas. Né? Se a gente parte da má elaboração do problema, obviamente a gente não vai aterrissar depois na boa resolução desses problemas. Né? Então, isso é um problema para pensar. Então, esse vídeo é para isso. Beleza? Esse primeiro vídeo de retorno. Beleza? É isso. Um abraço.